Somos Van Gogh, mas venderemos quadro em vida? O episódio de hoje é sobre isso. O seu trabalho, a sua obra no planeta Terra e o seu reconhecimento, a sua remuneração, a sua valorização perante a sociedade. Será que a gente vai obter todas aquelas recompensas que a gente imaginou que teria ao fim do trabalho, ao fim de nossas vidas? É sobre isso que eu vou falar hoje. Se você não me conhece, eu sou o Kia, então já se inscreve no canal, dá o teu like, que isso fortalece demais e me dá um boom de energia danado para continuar produzindo vídeos aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que você já ouviu falar em Vincent van Gogh, esse pintor holandês que na verdade era um artista de rua durante sua vida. Van Gogh hoje é um nome muito famoso no mundo da arte, onde seus quadros, os mais famosos, valem cerca de 100 milhões de dólares. Porém, em sua vida, eles não valiam nem 1.000, nem 500, sequer 100 dólares. Mas como isso pode acontecer com um ser humano? Como é que na sua vida ele produz algo tão magnífico, algo tão grandioso e ninguém percebe? Quais são os fatores que levam isso a acontecer na vida de alguém? Cara, esses fatores podem ser incrivelmente variados, como o nível intelectual da sociedade e da cidade que você vive, a sua timidez ou a sua personalidade mais intrusiva que te deixa com medo de aparecer, ou simplesmente a falta de confiança em você mesmo e no seu trabalho. Então por que Van Gogh, que só vendeu um quadro em vida para o seu amigo a um preço muito baixo, só obteve fama e reconhecimento após a sua morte? Por que isso acontece com tantas pessoas no mundo e por que você não deve se preocupar com o reconhecimento em vida? Por que você não deve se preocupar com a remuneração, com o ganho de dinheiro, de bens materiais em vida e simplesmente focar na criação da sua obra, na criação do que você tem para dar de melhor ao mundo, independente de reconhecimento ou não? O Van Gogh, em sua casa, criou mais de 2.000 obras e saiu para vender nas ruas da Holanda. Ninguém dava valor às suas obras, ninguém dava valor à produção artística daquele ser humano incrível. Naquela época, a sociedade passa por transformações de valores e percepções e após a morte, um quadro de Van Gogh chega aos milhões de dólares. Você acha que se o Van Gogh tivesse preocupado em ganhar dinheiro realmente na sua época de vida, quais as chances que ele teria de parar e de procurar outro emprego ou parar e procurar outro rumo na vida? São enormes. Pagar o preço para fazer o que você tem que fazer na Terra é gigante. É muito difícil, cara. O preço de ser quem você é e o preço de produzir a sua mensagem para o mundo é enorme. Tudo vai desmoronar, você vai ficar sem dinheiro, você vai ficar sem comer às vezes, sem casa, sem amigos, sem companhia, sem criar laços com outras pessoas, porque você vai estar obcecado com o seu objetivo, que é fazer a sua obra no mundo. Eu acredito que Van Gogh era muito criticado por seus parentes, amigos, conhecidos. Imagina você passar a vida inteira pintando quadros que não estão rendendo dinheiro para sua própria sobrevivência. Cara, isso deve ser devastador mentalmente e a pessoa tem que ter muita perseverança e acreditar muito em si mesma e no seu trabalho para continuar nisso até morrer. É sobre isso. A experiência na Terra, cara, não é para você estar brincando por aí, porque os bens materiais não são nada mais que brinquedos que Deus dá para você. Assim como um pai dá um brinquedo a um filho. Quando seu filho ou sua filha pede um carrinho, um boneco para brincar e se divertir, da mesma forma, Deus te dá uma Ferrari, uma mansão, caso você queira e mereça e trabalhe por isso. O mundo, a vida, não é sobre isso, cara. Isso são apenas coisas que você pode fazer para melhorar a sua experiência na Terra. Mas o importante, a essência da gente estar vivo, é justamente transmitir aquilo que só você pode transmitir ao mundo. Você tem uma missão na Terra. Você tem que fazer algo que te dê a satisfação pessoal plena e perfeita de que fez o que tinha que ter feito, de que fez o que precisava fazer. E só se descobrindo, só conhecendo a você mesmo, que você chega nessa questão: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu tenho que fazer na Terra? E a partir do momento que você entra nessa caminhada de descobrir o que você tem que fazer na Terra, é o momento onde
tudo pode começar a desmoronar, cara. Tudo pode começar a dar errado. Você vai ser testado, principalmente nas coisas que você mais ama. Seja dinheiro, festa, amigos, mulheres, enfim, drogas. Você vai ser testado em todas as áreas da sua vida que te fazem ter esse apego material. Porque você tem que eliminar as distrações para focar no seu plano de vida, para focar na sua obra aqui na Terra. E além de Van Gogh, eu trouxe outros exemplos para a gente discutir, que não só acontece com uma pessoa, acontece muitas vezes, principalmente com artistas, pessoas que transmitem seus sentimentos e pensamentos através da arte, seja na pintura, ou seja na escrita, ou seja na música, enfim. Um outro ator muito conhecido atualmente, que teve sua vida muito dificultada pelo universo, foi o Edgar Allan Poe, um dos maiores escritores, principalmente de livros de terror, tão cultuado hoje em dia. Na sua vida ele teve diversos problemas, ele era órfão, alcoólatra e nunca estava estável, sempre tinha problemas financeiros, cara. E hoje em dia ele é reconhecido mundialmente. Outro autor é o Herman Melville, que publicou o Moby Dick e não obteve o reconhecimento que o livro teve após sua morte. Ou seja, por que isso acontece? Será que é um teste para você provar que está fazendo aquilo por amor, sabe? E que depois de sua morte talvez a sua obra chegue a mais pessoas? Ou talvez você está à frente do tempo, você está pensando de uma forma que a sociedade não está pensando ainda, por isso ela não capta a mensagem que você está transmitindo. E assim, gerações após a sua morte, que são mais inteligentes, que são mais envoltas pelo pensamento, como a gente tem visto, né, durante a evolução da espécie humana, talvez sim essas gerações entendam a sua mensagem e talvez sim você gere um impacto que você queria ter gerado em vida. A sua obra vai ficar na Terra, cara, por isso que é importante você conhecer o que você tem que fazer. A sua obra vai ficar, seu corpo vai embora, mas as suas ideias vão permanecer aqui. E se for uma ideia boa, uma ideia genuína, uma ideia vinda diretamente da fonte da inteligência suprema, cara, você vai ajudar muitas pessoas, seja em vida ou em morte. Não fique esperando pelo reconhecimento em vida, cara. Faça porque você gosta, faça porque é aquilo que você quer fazer, faça porque isso te satisfaz, te dá felicidade, energia e entusiasmo. Outro exemplo de como as coisas acontecem na vida e por que você não tem o seu reconhecimento, agora partindo de um lado mais por culpa do próprio autor, é a história de Emily Dickinson, essa poetisa que criou mais de 1.800 poesias e 1.000 cartas, porém deixou tudo guardado para ela. Ela tinha vergonha, ela era tímida, era uma pessoa introvertida. Então, como ela não queria expor suas ideias para o mundo, como ela também, acredito que não queria fama, né? Não queria ser reconhecida por aí, para não ter sua privacidade invadida, ela deixou seus textos guardados. E após sua morte, sua irmã, vasculhando seu quarto, encontrou todos esses textos e organizou para serem publicados como livros póstumamente. E hoje ela é uma poetisa reconhecida mundialmente. Então, gente, geralmente até nós nos auto-sabotamos quanto à produção da nossa obra. Muita gente produz muita coisa boa, mas abandona no meio do caminho, não publica. Eu mesmo tenho 66 poesias guardadas que foram publicadas no Instagram, mas que não foram publicadas da maneira certa, né? Num livro organizadinho, por uma editora, etc. Eu estou nesse projeto há mais de 3, 4 anos, escrevendo poesias de acordo com o que eu vejo, o que eu aprendo e o que eu vivo na vida. E fazendo isso eu vou ter um livro que conta a minha evolução de escrita e conta a evolução da minha vida com o que eu falo nas poesias. O que eu quero falar é que eu estou com esse projeto há mais de 2, 3, 4 anos e não o terminei ainda. Pode acontecer qualquer coisa comigo. E se acontecer, eu não vou ter publicado o meu livro. A coisa que eu mais queria e incrivelmente a coisa mais improvável que eu faria na minha vida. Se eu falasse para eu mesmo, adolescente, que publicaria um livro de poesias, eu não acreditaria em mim mesmo, sabe? E não tô querendo fama. Essa minha obra pode só ser reconhecida
lá na frente, ou simplesmente ela não vai ser reconhecida, porque pode acontecer qualquer coisa com o mundo, cara. Enquanto eu tô vivo, eu vou produzir o que eu quero, eu vou produzir o que eu gosto e vou falar as ideias que eu tenho que falar. Eu vou produzir a mensagem que eu tenho que passar. Outro exemplo poderoso de pessoas que só tiveram reconhecimento após a morte é o escritor famosíssimo Franz Kafka. Cara, ele era advogado, trabalhava numa corretora de seguros e só escrevia no seu tempo livre, vivia reclamando que não tinha tempo para escrever e publicou poucas coisas em vida, como o livro A Metamorfose, que é muito famoso hoje em dia. O resto dos seus livros ele guardava, não organizava, não publicava e antes de morrer ele pediu ao seu amigo que os queimasse. Ainda bem que seu amigo não fez a sua vontade, porque esses livros são maravilhosos e hoje Kafka é considerado um dos grandes escritores da literatura mundial. Novamente, uma pessoa com grande potencial que não foi reconhecida em vida e que impacta várias outras vidas e almas com suas palavras. Aqui no Brasil a gente tem dois exemplos magníficos para esse tema. O primeiro é o Lima Barreto, que foi um jornalista. Ele publicava seus contos, seus poemas, suas sátiras, suas crônicas no jornal e depois de muito tempo, postumamente, o seu texto foi redescoberto por pessoas, talvez jornalistas curiosos da literatura, e organizado em formato de livro para ser publicado, e hoje Lima Barreto ter esse reconhecimento na literatura brasileira. Ou seja, gente, vejam como as coisas acontecem. Você pode estar fazendo o seu projeto e ninguém pode estar dando reconhecimento a ele. Você pode estar totalmente desmotivado porque você não vê que essas coisas estão acontecendo no fundo do plano material, sabe? Esse é o flow da existência. Você está fazendo uma coisa, por exemplo, 2023, e isso que você está fazendo agora pode refletir na vida de muitas pessoas lá em 2070, lá em 2200, se por acaso o planeta Terra existir como a gente conhece. Faça o que você tem que fazer, porque os desdobramentos da sua ação podem ser enormes, magníficos. Principalmente se você tiver uma ação com intenção boa. Não vá ser um cuzão, não vá fazer o mal, certo? E o segundo exemplo BR é o grande Oswald de Andrade, esse escritor, poeta, que foi um dos promotores da Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo em 1922. Era um modernista incompreendido pela sociedade atual da sua época. Ou seja, o pensamento dele era muito à frente, ele era moderno demais. E assim, nunca teve seu reconhecimento, sempre foi julgado e possivelmente sofreu muito haters daqueles conservadores que não entendiam seu tipo de arte. E com essas histórias eu termino esse episódio de hoje, o 22º episódio desse quadro que é sobre tudo que eu aprendo na vida. Só mais um louco no mundo é uma expressão, cara. Seja também mais um louco. Procure por informações, procure pelo conhecimento. Se conheça, entre na sua mente, quebre o ego, cara. Você não é nem seu corpo nem sua mente. Sabia disso? Você é a consciência que observa tudo isso. Vá atrás dela, vá atrás da sua essência. E dessa forma você vai encontrar o caminho para deixar o melhor de você no planeta Terra. Eu sou o Kia e até o próximo episódio. Tamo junto.